Bem, irmãos e irmãs, Pai do Senhor, estamos aqui num lugar mais, vamos dizer assim, afastado, mas a gente não queria perder a chance de estar com vocês, para continuar a nossa reflexão sobre a literatura apocalíptica, que é algo que a gente tem estudado ao longo dessas últimas semanas. E a gente, nesse dia, a gente realmente tem um horário bem apertado aqui, por conta do lugar onde nós estamos. Então, eu infelizmente tive que começar na hora para a gente poder tentar chegar onde nós pretendíamos dentro desse domingo. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu cuidado realmente sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Colocamos tudo diante de Ti, e nesse momento em que nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra, nós queremos sim que a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu amor seja conosco. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, no último encontro, nós fechamos o texto, nós estávamos discutindo aquele último trecho do capítulo 12, a partir do verso 16 de Apocalipse. Era o texto que mencionava sobre a não possibilidade de comprar, vender, para quem quer que seja, quem quer que fosse, fossem escravos, livres, fossem vassalos, servos, enfim, qualquer um que quisesse ou desejasse comercializar, não poderia, porque o segundo texto, dizia que a pessoa tinha que ter a marca, fosse na mão direita, fosse na fronte ou na testa, dependendo da tradução que você utiliza. E diz mais, no final fala sobre um número de homens, segundo o texto. O nosso autor diz que é o 666. Eu quero, nesse primeiro momento, concluir essa reflexão dizendo algumas coisas que nós já dissemos antes, mas sempre é bom a gente bater, porque existem aquelas que só vão assistir essa aula, não vão assistir os demais encontros. Eu não sei se você está ouvindo, mas lá no fundo bem ao fundo aqui tem uma estrada. E a gente está num lugar, depois quando a gente estiver terminando, eu mostro um pouco. O lugar aqui é bem bacana, bem bonito, mas estamos perto da estrada, por isso esse som de carro, moto, não sei se você está captando isso aí ao fundo. Mas o que nós estávamos dizendo nos últimos encontros é o seguinte: o livro de Apocalipse, em especial o livro de Apocalipse, ele traz algumas particularidades no tocante à interpretação. Existe uma história de interpretação do livro de Apocalipse. Por que a gente diz que existe uma história? Porque ao longo dos séculos, o livro de Apocalipse ele sofreu interpretações bem diversas. Então, por exemplo, quando você pega o livro de Apocalipse e pensa que houve sim, ele foi proposto, ele foi composto, ele foi dedicado, destinado a um grupo, muito provavelmente no final, na segunda metade do século I. Alguns historiadores, eles colocam, né, alguns colocam o livro de Apocalipse nas imediações da Guerra Judaica, ou seja, final dos anos 66 até o ano 70, um pouquinho depois. E alguns outros colocam o livro de Apocalipse já na última década do primeiro século, lá pelos anos 90 da nossa era. A questão é que quando esse livro foi composto para esse povo, para esse destinatário, ele provavelmente fazia sentido. E como no encontro anterior a gente já conversou sobre isso, fazia muito sentido por várias razões. Fazia sentido por conta
de alguns simbolismos que estavam presentes no texto e faziam sentido também por conta de algumas datas, que quando a gente junta como é que eu diria, algumas evidências, faz muito sentido. Então, por exemplo, no próprio capítulo 12 fala sobre um período de 42 meses, que equivale a 3 anos e meio, fala sobre corpos que não seriam sepultados, fala sobre os mártires que não teriam direito a sepulcro. E na ocasião eu disse o que a história já conhece, que a Guerra dos Judeus ela aconteceu cerca de 3 anos e meio, que é justamente o período aí de 42 meses. E além do mais, houve um período da guerra em que as, as crucificações elas foram abundantes. Flávio Joséfo, na sua obra Guerra dos Judeus, chega a mencionar algo em torno de 3 mil crucificações diárias. E como muitos já sabem, o crucificado ele não tinha direito a sepulcro. Pelo contrário, o corpo dele ele ia literalmente ele ia esfarelar. E se não fosse comido pelas aves na própria cruz, o corpo ele escorreria da cruz, cairia lá na terra, e lá na terra cães, porcos e outros tipos de animais consumiriam o cadáver. Para quem leu ou escutou esse texto no primeiro século, isso certamente fez muito sentido. Muito sentido porque eles sabiam que era algo que de fato ou estava acontecendo ou já havia acontecido. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que, lembrando que nós já dissemos nos encontros anteriores, o livro de Apocalipse, num primeiro momento, ele fez muito sentido para aquele público a quem ele foi destinado lá naquela janela de tempo. Ao longo do tempo, depois da que a gente chama de patrística, né, aquele período que vai até o terceiro, quarto século, as interpretações ditas simbólicas, figuradas, elas começaram a acontecer com mais abundância. Por quê? Eles já não tinham mais o contato com aquela primeira geração. Então, como aquela primeira geração já se foi, os destinatários originários também já não existiam. Então, as interpretações figuradas começaram a acontecer, de modo que começou-se a perceber o livro de Apocalipse como um livro de uma profecia que ainda poderia vir a acontecer. E isso fez com que muitas das interpretações elas começassem a apontar para eventos não que já tinham acontecido, mas para eventos que possivelmente ainda aconteceriam. Além do mais, no final da Idade Média, já entrando no período da Era Protestante, houve uma outra maneira de interpretar o livro, que seria a forma de interpretar, por exemplo, a besta, o dragão e tudo mais, vinculando à Igreja Católica Apostólica Romana. Muitas interpretações nesse período protestante, muitas dessas interpretações nesse período, elas simplesmente apontavam a besta, ao dragão e tudo mais, à Igreja Católica. Após o século XIX, século XX, aí sim, aí vieram muitas interpretações, muitas delas apontando eventos que ainda aconteceriam. Houve muita falha, teve gente que fixou data para a volta de Jesus, teve gente que fixou a data para o fim do mundo, enfim, tudo isso usando textos do Apocalipse. Então, quando a gente fala nesse primeiro momento que o livro de Apocalipse ele precisa a gente precisa ter em mente que ele tinha uma história de interpretação. É disso que nós estamos falando. Ao longo da história, ele sofreu diversas modalidades, diversas maneiras de ser interpretado. Então, quando a gente agora, nesse capítulo que nós estamos terminando de ler, capítulo 12, a partir do verso 16, onde nós falamos sobre a marca na mão direita, ou na fronte, ou na testa, o que nós estávamos dizendo? Que para aqueles primeiros cristãos,
aqueles lá originários, isso muito provavelmente fazia sentido por várias razões. Primeiro, quando a gente fala na Bíblia sobre mão direita, nós estamos falando das atividades às quais as pessoas estão afetas, ou seja, é a minha profissão, é o meu afazer, é aquilo com o qual eu ganho o pão. Então, mão direita, por exemplo, quando você vê Jesus lá no Sermão do Monte dizendo, olha, se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Na verdade, é uma maneira figurada de dizer o seguinte, olha, se a tua atividade não é uma atividade que, vamos dizer assim, honra ao Senhor e honra a vida de santidade que o Senhor requer, olha, é melhor que você a abandone. Não simplesmente arrancar a minha mão direita, não. A questão aqui é simbólica e figurada. Por isso que quando nós dizemos que o texto ele fala, olha, quem não tiver a marca na mão direita, olha, se você parar para pensar um pouquinho comigo, você há de entender o seguinte, porque o texto fala que sem a marca na mão direita você não pode, e nem a marca na testa ou na fronte você pode comercializar. Havia uma coisa que o Império Romano, assim como todos os estados, os governos do mundo até hoje praticam, que é o que a gente chama de imposto. E o imposto é algo que faz com que você, vamos dizer assim, esteja visível, vivo perante o governo, o Estado, o mercado, sem o recolhimento de imposto, porque os impérios, os governos, os estados, eles impõem taxas para serem pagas a partir da atividade que você desempenha, a partir do produto que você vende. Isso não era diferente no tempo da Palestina do primeiro século. Não era, absolutamente. Roma era conhecida por impingir, muitas vezes, pesadas taxas, pesados impostos aos seus povos conquistados. Embora Roma desse liberdade de culto, ela também obrigava esses povos conquistados a cultuarem ou prestarem culto a César, que era uma espécie de religião cívica que eles exigiam. Tanto que uma das coisas muito curiosas que se diz é que haviam estandartes e símbolos romanos que deveriam ter sido postos no templo de Jerusalém. E aí, quando, por exemplo, você ouve Jesus no sermão profético, né? Estamos falando de Mateus 24, ou estamos falando de Marcos 13, tanto um quanto o outro, que inclusive são textos que são conhecidos como o pequeno apocalipse de Jesus, né? Jesus, nesses trechos, ele diz mais ou menos assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação no lugar onde não deveria estar, e é interessante que o texto ele vem entre parênteses dizendo quem lê, entenda. Ou seja, isso quando o texto chega às mãos dos seus leitores, o texto já estava escrito e tudo já tinha acontecido. Muito provavelmente pode ter sido sinais de que Roma tenha colocado seus estandartes, os seus símbolos dentro do templo, que era um lugar onde absolutamente não deveria estar. Mas voltando ao que nós estávamos dizendo, quando se fala mão direita, muito provavelmente para aqueles receptores do texto, eles deveriam ter entendido, olha, todas as atividades elas têm que estar sob a supervisão do Império Romano. Se eu não tiver atividade sob supervisão do Império Romano, eu não vou poder recolher imposto, e não recolhendo imposto eu sou fora da lei, poderia ser preso, poderia ser julgado, condenado e tudo mais. Porque nesse caso, não pagar tributo a César era considerado um crime grave e poderia ser entendido inclusive como um crime político, porque você não pagar o imposto era uma ação, uma atitude política. Não é à toa, por exemplo, que em vários momentos Jesus ele é questionado sobre imposto. É interessante que em determinado momento perguntam, olha, o seu mestre não paga o imposto? Nisso o que nós queremos dizer é que aquele texto
e aquela menção, ela fazia sentido. Uma outra menção que também faz sentido é sobre a marca na fronte ou na testa. Curioso, gente, que se você parar para pensar naquela oração judaica conhecida como a Shema, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, a partir dos versos 4, fala assim: tu as inculcarás, ou seja, a palavra ou esses mandamentos do Senhor, tu as inculcarás aos teus filhos, andando pelo caminho, assentado em tua casa, ao deitar-te ou levantar-te, as escreverás nos umbrais das tuas portas, nos portões da cidade ou nos teus portões. Interessante que o texto, quando fala sobre esse mesmo texto, amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, a palavra alma aqui, ela, segundo a Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento, a palavra por baixo é psique, ou seja, é a mesma palavra, por exemplo, quando Paulo fala sobre, lá nos seus escritos, fala sobre guardar a sua alma, o seu entendimento, o seu pensamento. A palavra é a mesma, é psique. Ou então, quando a palavra era capaz de discernir corpo, alma e espírito, a palavra alma ali é psique. Então, quando a expressão no Apocalipse fala testa ou fronte, está, de certa maneira, falando, olha, aquilo que você coloca dentro da tua cabeça, ele não usa essa palavra alma, mas você tem que colocar na tua cabeça, dentro da tua alma. E isso diz respeito a uma questão profundamente ideológica. É muito curioso, gente, sobre essa questão de fronte, testa, que o judeu, principalmente o judeu ortodoxo, ele observa uma palavra que, se não me engano, está em Levítico, que fala sobre não passarás navalha na sua fronte, ou de modo que, quando você pensa fronte, esse desculpa, gente, esse pedacinho da testa, a Torá dizia que não podia passar navalha. E aí o que ficava? Ficava um filetezinho de cabelo aqui. E aquele filetezinho de cabelo fazia-o lembrar da Torá. Por que tem esse filete? Porque a Torá diz, e aí ele lembra da Torá. Lembrando da Torá, ele lembra da Shema. Lembrando da Shema, ele vai lembrar daquela oração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, e por aí vai. Se aquilo é para te fazer lembrar, significa que em todo ou a todo momento você precisa estar vinculado à palavra ou ao Senhor ou aquilo que o Senhor ordena. O texto, é claro, ele faz uma relação clara, sim, porque para quem se não tem a dominação ideológica também não poderia comprar, vender, comercializar, enfim, trabalhar. Sobre o passado é um trecho que nos remete àquela primeira maneira de interpretar. Ou seja, esse texto fazia referência aos destinatários originais que estavam no primeiro século. No entanto, gente, há uma reflexão, que é isso que a gente precisa concluir, há uma reflexão vinculada a isso, que diz respeito ao texto em si para o futuro. Quando muitas vezes hoje você deve ter ouvido essa fala ou essa interpretação do tipo, olha, vou colocar um chip na tua mão, vão colocar um negócio na tua cabeça e tal. Gente, me desculpa, mas às vezes isso não faz sentido, porque tem algumas coisas que falam mais alto do que propriamente um chip na mão. Eu te lembro, por exemplo, que todas as vezes hoje, quando você vai a um caixa eletrônico, por exemplo, tem alguns bancos que nem usam a digital, usam a, a toda a sua palma, a face da sua palma direita. Você tem que colocar na maquininha lá para ele fazer a leitura. Aí eu te pergunto, precisa chip?
Outra coisa também, que eu não sei se você já percebeu, que fala sobre, ou na testa, ou na fronte, quando o seu celular, por exemplo, faz a leitura, a tua leitura facial, ele tem esse triângulo aqui, que para o pessoal que trabalha com o pessoal legista, né, eles falam que é o triângulo da morte, que qualquer coisa que aconteça nesse pedaço aqui te leva a óbito. E quando o teu celular ele faz a leitura disso aqui, pega a tua fronte, pedaço da tua testa, é uma marca. Aí quando você pega o texto e vê que isso está no texto, você se assusta. Olha, de certa maneira o texto, eu penso que ele também, a partir do que eu falei no começo do encontro, o texto ele também pode ser interpretado, como muitos fizeram isso, para eventos futuros. O que nós estamos dizendo, em especial, é que isso faz muito sentido no tempo de hoje. Se, por exemplo, você entende que a mão direita é a tua atividade e tudo mais, até hoje os governos eles cobram impostos. Hoje, por exemplo, você não pode comprar, vender, fazer qualquer coisa se você não tiver, por exemplo, no Brasil, o teu número de CPF. Para as empresas, um CNPJ. Para bancos, você tem que fazer a sua biometria, seja na mão, seja na leitura da íris, seja na leitura facial. E o que nós estamos falando quando dizemos sobre esse, vamos dizer assim, sistema? Fora desse sistema, você não compra, você não vende, você não transaciona, enfim, você não vive. Você hoje, ainda mais em tempos como agora, nós estamos trabalhando com Pix, poucos têm dinheiro vivo em mãos, nós não conseguimos comprar ou vender ou fazer quaisquer coisas sem um número ou, vou colocar entre aspas, essa marca. Nesse sentido, uma outra coisa que a gente pode também relacionar ou correlacionar com esse texto diz respeito ao seguinte: aquele tempo, lá no começo do primeiro, lá no final do primeiro século, o texto falava sobre uma estrutura de morte, que era, no caso, um império, que levava, sim, à destruição e à tristeza, a choro, enfim. Hoje, irmãos e irmãs, e aqui eu quero que você, por favor, eu não quero polarizar discussões, mas eu quero apenas elencar algumas coisas. Nós hoje vivemos num mundo capitalista. É o franco sistema econômico mundial, sistema esse o qual nós já estamos vivendo desde o liberalismo, final do liberalismo, passamos desde o século XVII, XVIII, saímos do colonialismo, mercantilismo, entramos no capitalismo. O capitalismo hoje ele já está numa versão bastante mais sofisticada, nós estamos vivendo a era dos capitais financeiros dentro dos sistemas de informação. Mas o capitalismo em si é um sistema que abriga todas essas coisas e que, de certa maneira, muitas vezes, ele gera estruturas de morte. Porque o fosso entre ricos e pobres é cada vez maior. Quem tem mais riqueza, cada vez terá mais riqueza. Quem tem menos, cada vez menos. Daí entra uma guerra aí entre o Estado e tudo mais, para que essa equação ela fique um pouquinho mais igualitária. Mas o que eu quero dizer é que nós já vivemos um sistema onde as marcas, sejam as marcas é, absurdamente postas aí, seja a marca na mão direita, a marca na frente, elas que nós pensemos que esse sistema de morte seja um sistema normal. Não é assim mesmo, sempre foi assim e nós naturalizamos as coisas. Como se fosse natural, por exemplo, um meu irmão, um meu outro, ele passar fome, passar necessidade. Nós vemos sim que há uma questão individual, né? Cada um tem a sua maneira de enxergar as coisas e enxergar o mundo. No entanto, o coletivo faz, a sociedade faz, a família faz, a igreja 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 faz
a maneira como grupos, às vezes, sociais, eles se organizam, faz com que alguns grupos, sejam eles familiares ou de etnia e tudo mais, eles cresçam com facilidade ou com tanta facilidade como outros. Por exemplo, são as estatísticas hoje que nós enxergamos. No Brasil, mais da metade da população carcerária não é branca, é negra. E aí, quando nós olhamos um país que há pouco mais viva, e todo o processo que esse pessoal, ao sair da escravidão, eles tiveram que se adaptar na sociedade e tudo mais, enfim, tiveram que se agregar à sociedade. Quando a gente vê 100 e poucos anos, é pouco para que esse grupo ele conseguisse ascender às camadas mais altas da sociedade. É uma decisão individual do negro? Não. Muito provavelmente foi uma questão social e coletiva. A exemplo disso, quando nós olhamos os grandes postos de comando das grandes instituições financeiras, muito provavelmente você não vai encontrar muitos negros lá. Pouquíssimos. Exemplo disso, e aqui eu chamo você que mora na minha cidade, Taubaté, vá à sua agência bancária e veja se a pessoa que vai te atender como gerente é negra. Certamente que não. Né? Porque isso demonstra que muito provavelmente alguma coisa está meio que fora do esquadro. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de dominação ideológica. E nesse sentido, o livro de Apocalipse, ele nos leva a uma reflexão sobre o nosso aqui, agora, o nosso hoje, o status quo de alguns grupos, de alguns indivíduos e tudo mais. Essas coisas, elas precisam ser postas a limpo. E o livro de Apocalipse, ele, de certa maneira, ele nos incentiva a olharmos isso com mais atenção. Nós precisamos ser arautos, precisamos ser defensores, defensoras da justiça, da igualdade social. Apocalipse, e de certa maneira, por que não dizer, é uma profecia que é válida para os nossos dias? Eu particularmente penso que sim, que é algo que nos faz observar e refletir. Por fim, gente, uma segunda coisa que eu quero falar sobre esse trecho diz respeito ao número 666. Esse foi um número muito batido, muito debatido ao longo da história, um número muito interessante. E o nosso autor, ele diz que é um número de homem, e ele diz, é o número 600. Muito provavelmente, esse número, ele seja fruto do somatório das letras atribuídas a um imperador César, né? Confesso a vocês, eu já disse isso na aula anterior, eu nunca fiz essa conta. Eu confesso, nunca fiz essa conta e eu apenas reproduzo aqui uma informação que eu recebi e, como recebo, eu retransmito. Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. É número de homem mesmo ou seria um sistema econômico? Não, é número de... Então, eu acredito, Rosane, que seja um número de homem, porque nos autores que eu li, por isso que eu estou dizendo, eu li e eu tenho assim, uma certa segurança em repassar a informação, porque onde eu li, eles fizeram essa verificação. E aí eu fico mais tranquilo nessa informação em especial em passar. Qual seria? O nome dado a César ou ao imperador, né, Augusto César e tudo mais, quando somados os caracteres e atribuídos a eles um número, a somatória desses números dava 666. Daí, quando, por exemplo, no final do capítulo 2, lá no finalzinho, fala sobre o 666, eu remeto vocês a
a primeira hipótese de datação desse trecho do Apocalipse. A primeira hipótese da datação desse trecho do Apocalipse, ela diz respeito ao período que vai, vamos dizer assim, do período de César, de Nero, o imperador Nero. Nero morreu no ano 68, né? E a Guerra dos Judeus ela estava em transcurso. A Guerra dos Judeus foi de 67 a 70, o cerco começa na segunda metade do ano 66, já havia indício. Então, nesse trecho, nesse período, é que aconteceu a Guerra dos Judeus. Nero foi um imperador que, além de muitas atrocidades, ele também fez uma perseguição terrível contra os cristãos e os judeus. Então, quando o nosso autor ele fala, e é número de homens, e fala, olha, e é 666, na língua deles, eles certamente podem ter feito essa vinculação. E aí sabiam que o nome dado ao imperador César, né, Augusto César e tudo mais, era que ele ia, ao atribuir os números a cada letra, né, um algarismo a cada letra, dando 666, aquela mensagem era muito clara. A segunda possibilidade, para a segunda hipótese de criação, de produção do texto, que seria nos anos 90 do primeiro século, é que isso também tenha se referido ao imperador Domiciano, que também é a mesma nomenclatura que era Augusto César. Domiciano também foi o imperador que perseguiu em muito cristãos e judeus. Então, tanto de uma maneira quanto de outra maneira, a primeira interpretação possível seria essa, onde o nome latino do imperador romano ele era transcrito para algarismos, e esses algarismos somados dava 666. Essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, que aí essa eu já bato um pouquinho mais com força, porque ela não tem lastro, que é a seguinte: vocês lembram que eu acabei de falar no começo do encontro, que o Apocalipse ele tem uma história de interpretação. A primeira maneira de interpretar, lá para o povo a quem ele foi destinado. A segunda maneira de interpretar, que correu da patrística por toda a Idade Média, que era uma forma muito figurada. E a terceira maneira de interpretar era uma maneira protestante, da Reforma Protestante, que batia na questão dos papas e da Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, nessa segunda hipótese, o 666 ele é atribuído a uma nomenclatura supostamente dada ao Papa, que também supostamente foi concedida por Constantino, ou atribuída a Constantino, que seria Vigarius Filii Dei. É uma inscrição latina que, somados os algarismos, também daria os 666. E muita gente, inclusive a Igreja Adventista, inclusive, ela bate muito nesse negócio, bate muito nessa tecla, embora ela mesma já tenha reconhecido que isso não tem lastro, mas muitos adventistas usaram isso no final dos anos 1800, 1900, para dizer que o 666 se referia ao Papa, que era o Vigarius Filii Dei. Na verdade, isso não pode ser atribuído dessa maneira, porque essa nomenclatura, esse nome dado ao, entre aspas, Papa Vigarius Filii Dei, segundo consta a história, ela não há absoluta certeza de que essa inscrição e tudo mais, ela tenha sido dada por Constantino. Então, ao longo da história, algumas objeções inclusive muito fortes, foram feitas contra essa interpretação. Porque é uma interpretação que se vale de uma informação não verídica de que o Papa ou os papas tivessem esse título nas coroas, nas mitras papais, o que não é verdade. Então,
Isso é algo que é muito falado, muito dito por aí, muita gente fala, mas isso não tem lastro. Por fim, a questão do 666 como uma espécie, vamos dizer assim, de número de um sistema, ela precisa de muito cálculo e de muita ginástica matemática para casar. Porque se você entende isso lá no primeiro século, é de uma maneira. Agora, todas as outras interpretações possíveis, elas carecem de uma, como é que eu diria? Eu vou colocar assim, de uma argumentação ou de assertivas, de hipóteses que sejam muito robustas para poder fazer sentido, porque senão vai acontecer como acontece em boa parte das interpretações que vem do século XIX para cá, que são as interpretações muito subjetivas. Gente, do século XIX para cá, o que teve de gente fazendo as interpretações as mais estapafúrdias, utilizando o texto de Apocalipse. Quando daqui a alguns encontros a gente começar a falar sobre milenarismo, né, milênio, pré-milênio, pós-milênio, amilênio, enfim, aí vocês vão ver que isso, gente, é uma briga de foice no escuro, porque, infelizmente, nós não temos certezas absolutas de que determinada coisa tenha sido daquela maneira. Então, isso tudo precisa ser, de certa maneira, ponderado. Né? Então, por isso Marco, deixa eu fazer uma pergunta. Suponhamos que já tenha passado tudo isso, que seja essa hipótese de Constantino ou o outro que você falou, em que época que a gente estaria agora? Então, é essa questão que bate. Essa é a principal pergunta, porque esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que já pressupõe que Apocalipse é um texto que fala a nós para o futuro. Que eu concordo com você, Rosane. Mas eu não sei te dizer se todo o livro fale em todos os aspectos, em todos os seus detalhes, em todos os seus versículos, se ele de fato fala para nós hoje, entende? Essa é a questão. Então eu tenho dificuldade de dizer para você, Marco, em que momento nós estamos no livro? Quando nós trabalharmos a questão do milênio, nas próximas aulas, aí a gente volta a essa tua pergunta, Rosane, porque é um tipo de coisa que a gente precisa realmente ponderar. Né? Alguns acreditam que não há milênio, alguns acreditam que estamos vivendo pré-milênio, tem gente que acha que a gente já está no milênio, entendeu? Tem gente que acha que o milênio não aconteceu, enfim. Tem muita coisa, muita interpretação possível, e no encontro que nós vamos falar especificamente sobre o milênio, talvez a gente fique mais de um encontro falando sobre isso, a gente bate nessa tecla. Guarda essa tua pergunta, que eu acho que ela vai fazer muito mais sentido quando a gente estiver discutindo isso. Tá bom, obrigada. Tá? E em algum desses capítulos a gente vai entrar no tema do milênio e a gente vai falar sobre tudo isso. Tá? Enquanto isso, o que eu peço que vocês façam é juntem os materiais que vocês tenham e me teclem ao longo da semana pelo WhatsApp para a gente ir discutindo esses materiais, porque aí eu posso, inclusive, trazer esse material para o encontro, até para discutir. Olha, gente, isso aqui tal coisa vem de tal linha teológica, de tal lugar. É muito importante a gente ter isso em mente na hora de interpretar o texto. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Colocamos em tuas mãos a nossa vida e te agradecemos. Sê conosco nesse dia, Senhor, e nos ajuda a entender cada vez mais a tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.